O espaço cênico é definido em função de uma encenação teatral. É o espaço próprio dos atores. Então podemos dizer que o espaço cênico refere-se ao palco. Tristeza nem alegria, nada. Ocupem os espaços vazios. Estou vendo espaços vazios sem ocupação e gente se tumultuando. Como cabe? Esse é um exercício bem comum para os atores, onde eles têm que aproveitar todo o espaço cênico. Eles estão aprendendo a utilizar o espaço cênico para quando se apresentarem, saber em que posição devem ficar. Aqui vocês estão vendo os atores do grupo teatral Eva Fênix ensaiando para um novo espetáculo. Mas observar o local onde eles estão encenando? Vocês estão vendo atores em cima de um determinado palco, mas vocês diriam que isso é um palco de teatro? Vocês diriam que isso é um auditório? Ou diriam que isso é uma sala de aula? Pelo entusiasmo parece um palco de teatro, mas não é. De uns tempos para cá, ficou complicado se definir palco, pois atualmente o palco é qualquer lugar em que haja uma encenação. Sendo assim, a sala de aula, ruas e praças, tudo isso se tornou palco. E fica mais complicado ainda para nós, porque aqui na nossa cidade de Caxias não tem um palco de teatro. Aqui tem auditórios de escolas, auditórios comerciais, e os atores se viram para realizar nesses auditórios os espetáculos cênicos. Aí você me pergunta, qual é a diferença entre um auditório e um palco de teatro? O auditório é um palco simples que serve para apresentação de seminário, pode servir para apresentação de trabalhos escolares, palestras, e às vezes os atores fazem apresentações porque é o único palco que tem. Já o palco de teatro tem que ter, anota aí, boca de cena, proscênio, coxia, iluminação adequada para teatro, acústica para que todos ouçam sem o ator ter que gritar, aparelhagem de som para o teatro. E se quiserem colocar o camarim, a gente não reclama não, a gente aceita de boa. E vocês não precisam surtar, porque nós vamos explicar agora todos esses termos teatrais que acabamos de falar, tudo bem? Ok, imagine que este é o desenho do palco visto de cima. Para você se situar melhor, aqui fica a plateia, o público. Até aí tudo ok? Pois bem, vamos adiante. Aonde ficou cinza é o fundo do palco. Vamos marcar direitinho aí o fundo do palco. Aqui nós temos a boca de cena, que é onde realmente os atores apresentam. É na boca de cena também que eles colocam o cenário, seja uma mesa, seja cadeira, seja sofás, o que puder compor o cenário do espetáculo. Então vocês já sabem, a boca de cena é a frente do espetáculo e é o local onde os atores se apresentam. Bem, agora nós vamos para o proscênio. Vocês estão vendo aí de amarelo o proscênio bem marcado. O proscênio é a parte do palco situada à frente do cenário e junto à ribalta. Já vou explicar para vocês o que é ribalta. Nós podemos dizer que o proscênio é o espaço entre a boca de cena e a plateia. Você deve ter se perguntado, e o que diachos são esses palitinhos aí? Bem,
Isso aí é a marcação da coxia. A coxia é uma cortina enorme, semelhante à vela de um barco. Ela vai do chão ao teto do teatro. Geralmente são colocadas em 3, dependendo do tamanho do palco. E para o que ela serve? Bem, na coxia, o ator pode observar o espetáculo sem ser visto pelo público e assim entrar em cena na hora certa. Pelas coxias, os atores entram e saem do palco de acordo com o ato, de acordo com a cena. Você pode ver aí marcado pelas setas o movimento que os atores fazem para entrar ou sair do espetáculo através da coxia ou das coxias. E esse espaço aí azul, onde geralmente os atores ficam observando o espetáculo, esperando para entrar, passou a ser chamado também de coxia. Bem, agora nós vamos escurecer o proscênio para eu explicar para vocês o que é a ribalta. A ribalta é o jogo de luz que fica na ponta do palco e serve para iluminar o rosto dos atores. Por isso existe aquela expressão, ele está sobre a luz da ribalta, ou seja, sobre as luzes da frente do palco. E se perguntarem se você pode atuar no fundo do palco, na boca de cena ou no proscênio, sim, você pode atuar nesses 3 locais, sendo que a boca de cena é própria para o cenário e para a apresentação. Agora nós vamos conhecer os elementos cênicos. Os elementos cênicos presentes no teatro são aqueles de fundamental importância para que o espetáculo se realize. São eles, anote aí: a cenografia, o figurino, a maquiagem, a sonoplastia, a iluminação e o objeto cênico. Vamos conhecer de um por um. Cenografia é a organização do espaço cênico ou do palco. Vamos supor que haverá um espetáculo sobre o fantasma da ópera. Então, diretores e cenógrafos se reúnem para elaborar o cenário, ou seja, os objetos que ficarão no palco para que os atores possam representar. No espetáculo Fantasma da Ópera, no cenário eles colocam uma escada gigantesca porque faz parte da história, além de muitos ornamentos da época clássica. Já no espetáculo Priscila, a Rainha do Deserto, eles colocaram um ônibus dentro do palco, porque a história se passa justamente dentro de um ônibus. E para completar o ornamento, eles fizeram esse sapato enorme que serve de escadaria. O cenário vai mudar de acordo com a história da peça, viu, galera? Olha aqui o cenário das Loucas do Pirajá. Como eles estavam representando uma discussão feita dentro de casa, eles colocaram cadeiras, tapete, cortina, tudo que simbolizasse ou que se parecesse ou desse a entender para nós, o público, que era uma casa. E então, todos entenderam o que é um cenário? Figurino. Quando falamos sobre figurino, queremos falar sobre as roupas que os atores usarão durante a apresentação de um espetáculo. O figurino é elaborado pelo diretor da peça e ajuda o público a se conectar mais com a história contada. É por isso que as roupas têm que ser de acordo com a época do qual a peça fala. Não podemos apresentar uma peça que se passa na época de Cristo e usar uma roupa dos dias de hoje. E o figurino tem que ser trabalhado de acordo com o personagem.
Seja um malandro, uma noiva, um feitor de senzala, uma africana, uma índia, um rapaz alegre ou uma cocote. E aí, entenderam o que é o figurino de um espetáculo? A maquiagem cênica. A maquiagem cênica não é aquela que as mulheres fazem para ir a uma festa, não. Ela tem que ter relação com o personagem e muitas vezes ela tem que ser muito mais elaborada. Aqui os alunos estão aprendendo a fazer maquiagem com os personagens da comédia dell'arte, que são esses personagens com o rosto bem branco e com maquiagens coloridas e bem espalhafatosas no rosto. E aí, entenderam o que é a maquiagem cênica? Agora nós vamos falar sobre iluminação. A iluminação de teatro não é como a iluminação da sua casa e nem como a iluminação de uma festa. Prestem atenção nessa cena que vai aparecer. Observe que quando Jesus está sendo tentado, há uma luz escura, meio avermelhada. E no momento em que ele afasta o mal de perto dele, surge uma luz branca, como se fosse uma luz surgindo de Jesus para afastar o mal. Essa é a iluminação cênica ou iluminação de teatro. Já essa cena que expressou uma violência, ela ficou toda vermelha. E essa cena mais romântica ficou tudo mais escuro, somente com foco nos dois personagens principais. A iluminação no teatro serve para ajudar a catalisar as suas emoções. Então as cores mudam de acordo com a cena. Em alguns casos, usa-se a luz focal. Você está vendo onde está focada a luz? Para que somente esse personagem seja ressaltado. E o resto fica tudo em uma outra cor, uma cor mais escura, uma cor mais avermelhada. Isso aí depende do diretor. Observe aí novamente o foco de luz aonde o diretor quer que a cena fique em foco. Quando não há a luz focal, geralmente usa-se a luz branca, para que a gente não perca nenhum detalhe do que está sendo repassado. Mas o certo são luzes coloridas, dependendo da emoção e dependendo da cena, e uma luz focal para dirigir para nós a atenção que o diretor necessita. Vamos ver um pouco mais da iluminação cênica e entender que a iluminação combinada com o ator e com a sonoplastia, a cena fica muito mais emocionante. Entenderam que é uma iluminação cênica ou iluminação de teatro?
falar de sonoplastia, eu quero que vocês prestem atenção nessa cena. Em filmes de suspense e de terror, a música é importante para aumentar o nosso susto, aumentar o nosso medo, aumentar a nossa emoção. Don't go in the closet. Why not? What's in the closet? Is she here in this house? Where's Mama Victoria? Stop it! You promised! Victoria was under the bed. No teatro, a sonoplastia vai desde sons simples como a buzina de um caminhão, o ranger de uma porta abrindo, o uivo de um lobo para a lua, e qualquer som que é colocado numa cena para dar aspecto de realidade ou então para aumentar a emoção do público. Todos esses sons têm um objetivo dentro do espetáculo teatral. A sonoplastia não é simplesmente jogar músicas ao acaso, mas sim um áudio ou uma música que combine com a cena e com a emoção que a cena pede. E está pensando que é só peças românticas que exigem sonoplastia? Não. Nós vai comer o quê? Tia, tu come pinto? A comédia também necessita de sonoplastia. Onde como faço? Quer dizer, tudo na vida fácil. Olha, que com cara de mulher não se brinca. Mulher macho, sai pra lá, pede. Sim, Então eu pergunto a vocês, o que vem a ser a sonoplastia? A sonoplastia é a comunicação pelo som. E no teatro, ela abrange todas as formas sonoras, ou seja, os temas, como a música tema de um casal, a música tema para a morte ou a dor de alguém, a música tema que a personagem dança, a música tema dos vilões e dos rejeitados. E não são só as músicas temas que fazem parte da sonoplastia, não. Os ruídos também fazem, como o barulho de uma vassoura, o barulho de um tapa, o barulho de um tiro. Enfim, todo tipo de ruído, como a gente já viu. Uivo de lobo, buzina, porta rangendo. E é só isso que é a sonoplastia? Não. Observe essas cenas. Foi por pouco, Yeshua. Mas não menti. Você percebeu que a voz da atriz sofreu uma manipulação para que ficasse mais fina e com eco? Isso é trabalho da sonoplastia. Agora observe as vozes dessa outra cena. Porque sou o Cordeiro de Deus. Pois bem, Cordeiro, escolheste o teu destino. Tu vais morrer e ninguém se importará.
nessa cena que acabamos de assistir, há 4 tipos de sons interagindo. O primeiro foi a voz da atriz que foi manipulada para que ela encenasse um ser místico, ou seja, um ser que não é humano. O segundo é a música por baixo das falas dos atores para que houvesse um tom de suspense na cena. E como a atriz vive um personagem não humano, vem o terceiro som, que ela assume o rugido de uma fera. E o quarto som, só nessa cena, é a música tema para que os seres malignos ressurjam e voltem para a cena. Agora nós vamos conhecer o objeto cênico. Não confunda objeto cênico com os elementos ou os objetos que estão na cenografia. Ele não é uma cadeira em que o ator vai sentar. Ele não é um sapato que o ator vai usar. Não é um livro que o ator vai ler. O objeto cênico tem que ter uma importância fundamental dentro da cena. Por exemplo, no espetáculo Hamlet, de William Shakespeare, o personagem principal conversa justamente com a ossada de um crânio. Esse crânio parece mais um segundo ator dentro de cena, então ele tem fundamental importância. E a cena ficou tão famosa que ainda hoje é retratada. Quando vocês verem um personagem conversando com um crânio, significa que ele está fazendo menção à peça Hamlet.